Meu nome é Jacques Fux, eu sou escritor, mas antes de eu virar escritor, vocês vão ver que eu gostava de muitas outras áreas do conhecimento e é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então vocês vão ver como que várias áreas do conhecimento podem se conectar para um dia virar um livro, para alguém virar um escritor. Então quando eu era da idade de vocês, pessoal, eu lá um pouco mais novo, quando eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, no colégio que eu estudava, sempre tinha aquele pessoal que falava assim, você gosta mais da área de humanas, você gosta da área mais de história, de português, ou se você gosta mais de matemática e física, né? Isso um pouquinho mais velho. E, na verdade, quando eu era pequeno, eu tinha um problema. Eu gostava muito de matemática, gostava muito de física e gostava também muito de literatura, de português e de história, das áreas de humanas. Então vocês concordam comigo que eu estava um pouquinho perdido, né? Porque geralmente as pessoas falam que você tem que gostar de uma área, gostar de outra para seguir. E quando eu era pequeno também, pessoal, eu achava que um escritor, a gente não tinha esse contato que a gente tem hoje com os escritores, né? Hoje vocês estão me recebendo aqui na escola, vocês vão receber um outro escritor aqui hoje também, acho que outras turmas, né? A gente, quando eu era novo, eu não tinha muito contato com os escritores. Então, os escritores, para mim, me pareciam super-heróis. Então, quando eu era pequeno, eu achava que né, o Batman, o Super-Homem e o escritor eram como se fossem super-heróis e completamente inacessíveis. E aí eu sempre tive um sonho de ser escritor, mas eu achava que isso era muito impossível, que não tinha como eu realizar. Primeiro que eu não conhecia escritores, né, próximos de mim. Segundo que eu achava que livros eram coisas tão, né, incríveis e maravilhosas, tinham muito conhecimento por trás. Então eu achava que isso era um sonho, assim como ser um sonho, um super-herói ou alguma outra coisa. Então eu gostava muito da área de matemática, da área de física, da área de português. E assim eu fui crescendo. Quando eu era novo, eu li um livro, pessoal, que eu acho que muitos aqui já viram filme, já ouviram falar sobre ele, mas talvez poucos tenham lido esse livro. O livro se chama Alice no País das Maravilhas. O Alice no País das Maravilhas, né, é um livro muito mágico, é um livro que tem muitos enigmas, que fala muito de uma coisa que a gente chama de lógica do nonsense, ou seja, a lógica sem sentido. Esse livro, pessoal, eu lia quando eu era novo e eu achava esse livro maravilhoso. E esse livro tinha alguns mistérios, e esses mistérios, depois eu fui descobrir que são mistérios matemáticos. O autor do livro, que se chama Lewis Carroll, pessoal, ele era um matemático. Então ele escreveu o livro Alice no País das Maravilhas e Alice através no Espelho com enigmas matemáticos. E esse livro ele escreveu dedicado a uma menina que ele gostava muito, que se chamava Alice Liddell. E ela tinha 11 anos de idade. Então ele presenteia a Alice com esse livro. Então, para quem conhece a história, para quem já viu o filme, para quem, enfim, já ouviu falar do livro, talvez vocês não tenham percebido ou prestado atenção que esse livro é um livro que fala muito sobre lógica e lógica matemática. Então, eu gostava muito do Lewis Carroll, gostava muito de ler o Lewis Carroll, então eu falava comigo mesmo, olha, isso aqui, além de ser literatura, além de tratar de português, além de tratar de história, porque esse livro fala muito da sociedade inglesa do século XVIII, XIX, esse livro também tinha enigmas lógicos. Então isso ficou gravadinho lá na minha memória. Um dia, quem sabe, eu poderia mexer com isso, né? Eu fui crescendo, pessoal, passei o primeiro grau, fui para o segundo grau. No segundo grau eu resolvi fazer, na minha época se chamava vestibular. Na época de vocês agora se chama Enem, não é isso? E aí eu resolvi fazer o que eu achava que era o meu caminho, o que eu achava que era isso que eu sabia fazer, que era engenharia. Vocês imaginem, eu gostava de física e matemática, mas eu gostava de português e história, mas eu achava que português, história, literatura, isso não ia ser uma profissão. Então eu fui para a faculdade estudar engenharia elétrica, pessoal. E eu estudava engenharia elétrica, adorava as histórias dos engenheiros, dos matemáticos, dos cientistas da computação, mas ao mesmo tempo eu ficava lá no fundão da sala, não fazendo bagunça como vocês, mas lendo alguns livros
e tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ler um outro escritor, pessoal. Esse escritor me mudou a cabeça. Ele se chamava Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges era um escritor argentino que viveu até 1980 e poucos. E esse escritor, ele imaginava, pessoal, acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar alguma citação dele, que ele fala assim, que para ele o paraíso seria uma biblioteca. Para ele, os livros seriam as coisas mais ricas e mais fantásticas e mais maravilhosas do mundo. Porque naquele livro, nos livros, você podia conhecer histórias de outras pessoas, vocês poderiam conhecer histórias de um passado, histórias de um futuro, histórias de outros mundos, inventar mundos, descobrir mundos. O Borges foi um cara, pessoal, que quase não fez muitas coisas, porque ele passou a vida inteira lendo. Para ele, a literatura era a própria literatura. E ele tinha um problema, pessoal. Percebam, ele era o cara que mais gostava de ler livros e o avô dele e o pai dele ficaram cegos. E ele tinha, então, um problema congênito que, desde criança, ele sabia que em algum momento ele ia ficar cego. Vocês imaginem, uma pessoa que gosta tanto de livros, sabendo que um dia ia ficar cego. Tem até um caso dele muito, muito bonito e muito tocante, que na época que ele era já um escritor reconhecido na Argentina, primeiro ele trabalhava num escritório, né, isoladinho na biblioteca, e aí o governo, que não gostava dele, mandou que ele trabalhasse com o censo de galinhas da Argentina. Imaginem, um dos maiores escritores do mundo tendo que contabilizar quantas galinhas a Argentina tinha. Galinha de verdade. E aí ele pede demissão, começa a dar palestras pelo mundo inteiro. Quando o governo da Argentina cai e vira um outro governo, convida o Borges para ser o presidente da Biblioteca Nacional. Era o cargo que todos os escritores, ou o cargo que alguém que ama livros gostaria de ter. E aí o Borges exclama, olha como que Deus é um cara muito gozador. Ele me deu agora 100 mil livros e a cegueira. Então, nessa época, ele já era cego. Só que o Borges, pessoal, quando eu lia da idade de vocês o Borges, eu pegava o livro para ler do Borges. O Borges é um cara que escreveu textos de, no máximo, 10 páginas. Ele nunca escreveu mais de 10 páginas. O que ele imaginava? O que ele imaginava? Ele pensava num livro, ele pensava num romance, imagina, vou contar a história de uma escola que faz muita bagunça, de umas pessoas, e aí ele vai pensando na história, aí ele chega num determinado momento e fala o seguinte, acho melhor eu escrever só a resenha desse livro, eu não preciso escrever o livro. Então, Borges escrevia contos, textos muito miúdos, muito pequenos, mas super inventivos, de uma inventividade, de uma criatividade que até hoje nenhum outro escritor teve. Quando eu lia Borges, eu confesso para vocês que eu não entendia nada. E além de não entender nada, o Borges ainda falava, e eu imaginava que o Borges falava de matemática. E aí eu falava assim, como que um escritor, que é um dos escritores mais legais e mais criativos do mundo, e mais reconhecidos do mundo, está usando a matemática dentro da literatura. Vocês se lembram que eu falei para vocês do Lewis Carroll, que era o autor do Alice no País das Maravilhas, certo? O Lewis Carroll também trabalhava com esses enigmas. E também o Jorge Luiz Borges trabalhava com isso. Bom, eu li esses livros, deixei guardadinho, depois terminei a minha graduação, eu fiz engenharia e depois eu ainda fiz matemática, de tanto que eu gostava dessa área de engenharia e matemática. E aí, na hora de fazer um mestrado, pessoal, eu ainda insistindo na área de humanas, eu fui fazer um mestrado em computação. Na minha época, antes de vocês nascerem, eu trabalhava com inteligência artificial. Hoje todo mundo está ouvindo falar em inteligência artificial, não está? Naquela época, nos anos 2000, que era quando eu trabalhava com inteligência artificial, nós que trabalhávamos com inteligência artificial, a gente era vítima de bullying. Todo mundo fazia chacota com a gente. Sabe por quê? Porque no ano 2000, computador, celular, nem existia.
computador era muito caro e para você armazenar dado, hoje a gente tem o pendrive, não tem um pendrivezinho, ou o próprio celular, a gente grava um monte de coisas. Naquela época, gravar dados era muito caro e a gente não tinha espaço. Além disso, pessoal, a gente não roubava dados. Hoje, as empresas não ficam roubando dados da gente o tempo inteiro? Todo mundo sabe o que você gosta, todo mundo sabe o que você come, todo mundo sabe dessas empresas. Todo mundo que tem um celular está dando informação para essas empresas. Naquela época, a gente não tinha isso. Então, naquela época, embora a gente tenha criado a teoria por trás dos algoritmos que hoje existem, a gente não conseguia fazer nada de interessante com a inteligência artificial. Fiz meu mestrado em inteligência artificial e algoritmos, e aí no doutorado eu resolvi me dedicar a essa paixão que era justamente a matemática e a literatura. E aí eu conheci um outro escritor, pessoal. Um outro escritor chamado Georges Perec. Eu vou contar um pouquinho da história do Georges Perec. O Georges Perec, pessoal, ele era uma criança que ele tinha 5, 6 anos de idade, quando os pais dele foram mortos no Holocausto. Vocês já estudaram em história o que foi o Holocausto? Um evento na Alemanha, que a Alemanha fez uma grande matança, né, de judeus. Então, o Perec perdeu os pais dele com 5 anos de idade, pessoal. Os pais conseguiram enviar ele para fora da França e ele sobreviveu, mas os pais dele não sobreviveram. Então, o Perec decide viver... O Perec decide se tornar escritor. Só que olha o que ele faz, pessoal. Ele imagina que esse mundo aí, maluco, criou essas matanças, esses genocídios. Obrigado. Então, ele resolve escrever livros com contextos, com teorias matemáticas. Vou dar um exemplo para vocês de um livro que eu adoro. Tem um livro que se chama La Disparition. La Disparition, em francês, significa o desaparecimento. Ele escreve um livro de 340 páginas, em francês, contando a história de desaparecimentos, mortes, coisas terríveis. E ele publica esse livro, as pessoas começam a ler esse livro e, de repente, as pessoas se dão conta que num livro de 340 páginas, ele não usou nenhuma vez a letra E, a vogal E. A vogal E em francês tem a mesma frequência que a vogal A em português. Vocês já tentaram escrever uma frase sem a letra A? Já fica difícil. Imagina escrever um livro inteiro sem a letra A. E aí, no caso dele que escreveu sem a letra E, o que ele falou? Ele falou o seguinte: se os nazistas me fizeram viver sem meu pai e minha mãe, sabe como que fala pai em francês? Père. Père tem 2 S, père. Sabe como que fala mãe em francês? Mère. M-E-R-E. Os 2 S. Então o Perec fala o seguinte: se os nazistas me fizeram viver sem as pessoas mais importantes da minha vida, eu também vou ter que escrever um livro sem a letra mais importante do alfabeto francês. Então, esse é um livro super engenhoso, super criativo e super matemático. Isso se chama uma regra que se chama lipograma. Esse livro, pessoal, foi traduzido para o português. Sabe como que dois tradutores tentaram traduzir esse livro? Um tradutor da Bahia e um tradutor de Santa Catarina. O da Bahia, ele resolveu tirar a letra E, que ele falou, não, eu tenho que manter a regra que apareceu lá na França. Ele escreveu o livro e o livro se chama O Sumiço. Só que vocês concordam comigo que sumiço e disparition, ou desaparecimento, são coisas um pouquinho diferentes, vocês concordam? Então, o Perec, esse tradutor chamou o livro de O Sumiço.
O outro tradutor que também tentou traduzir o livro, mas que retirou a letra A, não conseguiu finalizar o livro. Por quê? Porque ele estava achando muito difícil. O livro também chamou Sumiço, mas ele não terminou. Depois o Perrec, ele escreveu um livro que se chama Le Grand Palindrome. O que é isso? O grande palíndromo. O que é um palíndromo? É uma regra também, matemática ou computacional. Por exemplo, Ana. Ana, deve ter alguma Ana aqui, não tem? Ana tem uma característica interessante. Você pode ler Ana da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, que é a mesma coisa, não é? Isso é um palíndromo. O que o Perrec fez? Na década de 60, ele escreveu um livro inteiro. Ele publicou o livro e falou assim: olha, pessoal, agora vocês podem ler o livro de trás para frente, que ele é igual. Imaginem que dificuldade. Não é que o livro só tem palavras palindromáticas, o livro inteiro é palindromático. O que mais que o Perrec fez? O Perrec fez um livro que se chama A Vida, Modo de Usar. A Vida, Modo de Usar é um livro que tem 100, era para ter 100 capítulos, mas ele fala que um capítulo foi roubado pelo demônio. Então o capítulo só tem 99, o livro só tem 99 capítulos. E em cada capítulo, pessoal, sabe o que esse Perrec faz? Ele impõe regras para escrever. Então cada capítulo tem que ter alguma regra, sendo que em cada capítulo ele impõe 42 regras. Então vocês já imaginaram que o professor de vocês deu um exercício, e antes de dar um exercício de escrita para vocês, ele fala o seguinte, ó, cada página que vocês escreverem, vocês têm que colocar 42 regras. Né? O professor aqui vai impor a vocês 42 regras. Vocês acham que isso vai ser difícil ou isso vai ser fácil? Para alguns escritores isso é fácil. Alguns escritores gostam de se impor regras. Outros escritores não gostam, né? O Perrec adorava. Então esse livro dele, A Vida, Modo de Usar, é um dos livros mais importantes e mais famosos lá da França. Então, pessoal, o que aconteceu? Eu fui fazer um doutorado. Vocês se lembram que eu tentei matemática, tentei engenharia, tentei computação, terminei tudo, mas não estava feliz. E aí fui fazer um doutorado, e no doutorado eu fui estudar o quê? A matemática daquele cara que eu contei para vocês, o Lewis Carroll, a matemática do Jorge Luiz Borges e a matemática de quem? Do Jorge Perrec. Então, eu fui escrevendo sobre essas coisas, fui escrevendo sobre essa literatura. E aí eu fui morar um período na Argentina. Por que eu fui morar na Argentina? Porque o Borges era argentino. Então eu fui lá entender um pouquinho as coisas que o Borges estava trabalhando. Depois eu me mudei para a França e fiquei lá trabalhando com um grupo, o qual o Jorge Perrec era associado. Esse grupo, pessoal, vou contar para vocês como que se chamava esse grupo de literatura. Alguém aí já ouviu falar no movimento surrealista? Já estudaram aí um pouquinho? O movimento surrealista eram de pintores e escritores que pensavam em escrever e falar tudo o que passava pela mente. Então eles faziam desenhos meio fora de razão, eles faziam desenhos, pinturas surrealistas, que a gente chamava. Ou eles enxergavam a realidade de forma diferente. Vocês já viram um quadro, por exemplo, que tem um monte de relógio derretido? Esse pintor, ele pegou os quadros, ele pegou os relógios, por exemplo, e derreteu os relógios. Ele pegou, por exemplo, cavalos e derreteu esses cavalos, chamava. Então, esse movimento surrealista pintava tudo o que se passava pela cabeça. E aí, o que aconteceu?
Os dois fundadores desse grupo de surrealistas brigaram. E aí eles romperam e aí eles resolveram criar um outro grupo. E esse grupo chamava Oulipo. Oulipo é um grupo que trabalha com literatura e matemática. Então esse grupo foi o grupo no qual o Perec, esse escritor francês, fez parte desse grupo. E aí esse grupo explora várias questões da relação entre literatura e matemática. Então eu fui para a França e fui trabalhar justamente com essas questões de literatura e matemática. E aí, pessoal, escrevi o meu primeiro livro. O meu primeiro livro, que foi fruto da minha tese de doutorado, se chama Literatura e Matemática. E esse livro, Literatura e Matemática, ele trabalha com todas essas questões da literatura e da matemática desses autores. E aí depois eu escrevi um livro para vocês, um livro para a idade de vocês. Esse livro que eu escrevi se chama O Enigma do Infinito. Então eu vou explorando as questões da matemática e da literatura e as questões do infinito. Só que ao trabalhar com essas coisas também, eu explorei também umas outras questões que são interessantes, hein? Vou aqui brincar com vocês. Bom, imaginem que ao invés de um escritor aqui, convidado hoje, vocês tivessem, o professor tivesse convidado aqui o Pinóquio. Todo mundo se lembra do Pinóquio ou não? Quem que era o Pinóquio? O Pinóquio era aquele cara que só falava mentira, não era isso? Aquele boneco. Então vamos considerar, prestem atenção, pessoal, vamos considerar o Pinóquio aquele boneco que só fala mentira. Então eu estou aqui no lugar do Pinóquio, beleza? Então se eu falar, por exemplo, hoje está um frio de rachar em Belo Horizonte, é verdade ou é mentira? Todo mundo concorda, não concorda? Se eu falar para vocês que o céu é amarelo, bolinha, vocês vão me falar o quê? Que é mentira, não é que eu estou falando mentira. Eu não falo só mentira? Agora, se eu chegar para vocês e falar assim, eu sou mentiroso. Mas eu não falei para vocês que eu só falo mentira? E aí, como que foi? Eu cheguei para vocês, falei, eu só falo mentira. E agora eu estou falando para vocês, eu sou mentiroso. Você continua sendo mentiroso. Mas se eu estou falando que eu sou mentiroso, vocês estão falando que é verdade. Não, eu vou saber que é mentira. Eu só falo mentira, não é? Qual que é a mentira da mentira? A mentira da mentira não é verdade? Se eu falar para vocês, prestem atenção. Imaginem que eu só falo, que eu estou no mundo binário, ou seja, ou é 0 ou é 1, ou é verdade ou é mentira. Se eu falar que 0, verdade, 1, mentira. Se eu falar não 1, qual que é? 0, não é? Se eu falar que não, 1, 0. Se eu falar não 0, 1. Então, se eu falar para vocês, eu sou mentiroso, o que eu estou falando aqui? Eu posso falar a verdade? Qual que é a mentira da mentira? Agora eu vou dar outro exemplo para vocês, prestem atenção. Imaginem que a gente vá numa cidade e essa cidade tem um barbeiro, beleza? Esse barbeiro, ele barbeia todo mundo que vai à barbearia dele, salvo uma exceção. Se eu chegar nesse barbeiro e ele perguntar assim, você se barbeia a si próprio? E eu falar que sim, ele vai falar assim, eu não vou barbear você. De jeito nenhum.
Se eu for no barbeiro e falar assim, eu não faço nunca minha barba, aí o barbeiro vai falar, haha, senta aí que eu vou fazer a sua barba. Beleza? Então, chegou lá o professor, Arthur? O Arthur foi lá, tá vendo que o Arthur tá barbeado, não é? Se ele chegar lá e ele falar assim, fui eu que me barbeei, aí o barbeiro vai chutar ele de lá, eu não vou fazer sua barba. Agora, se chegar lá o professor Luciano, com essa barba dele aí, e falar, ó, tem muitos anos que ninguém faz minha barba. Aí chegar lá, o barbeiro vai fazer a barba dele. Todo mundo concorda? Sim. Agora a pergunta é, o barbeiro chegou em casa e olhou para o espelho. A barba dele vai estar crescida, não vai? Na hora que ele vai se barbear, o que acontece com ele? Ele fala assim, ó, não vou me barbear, que eu não barbeio quem barbeia a si próprio, não é isso? Aí ele afasta o barbeador. Na hora que ele afasta o barbeador, o que ele se torna? Ele não está se barbeando a si próprio, não é? Então ele pode se barbear. Mas na hora que ele vai se barbear, o que acontece? E agora? Alguém tem alguma solução para aquele mentiroso, para o Pinóquio e para o barbeiro? Hã? Mas ele também não pode. Como que se chama esses dois problemas? Alguém sabe? Isso se chama paradoxo. E o que é um paradoxo? A gente tem solução para um paradoxo? Vocês acham que o paradoxo é uma coisa muito séria ou muito uma coisa brincadeira, uma brincadeira? Aqui não tem nenhum professor de matemática não, né? O professor de matemática não veio hoje. Mas o professor de matemática não fala para vocês que a matemática é toda certinha? Vieram então os maiores matemáticos do mundo, um cara chamado Bertrand Russell. E o que ele fez? O que o Bertrand Russell fez? Ele aplicou o paradoxo do mentiroso na matemática. E aí ele mostrou que até a matemática pode dar problemas. Depois veio um outro malucão chamado Kurt Gödel, mostrou que a matemática também, ela pode dar problemas de consistência. Então, esses problemas de paradoxo, pessoal, se eu trago eles para literatura, eles ficam muito divertidos, não ficam? O Lewis Carroll fez isso lá no Alice no País das Maravilhas. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma cena que tem um pássaro voando, e vocês se lembram, todos aqui já ouviram falar que a Alice, de vez em quando, ela diminui, de vez em quando ela espicha, de vez em quando ela fica grandona, ela cai num buraco lá, ela vai em vários lugares, não é? Numa hora, a Alice fica com o pescoço todo esticado. Vocês se lembram dessa cena? Ou alguém já viu no filme? Tem uma hora que ela fica com o pescoção. Hã? Vocês não lembram do pescoção, não? Pescoção. E aí, pessoal, quando a Alice fica com o pescoção, passa um pássaro voando. Aí esse pássaro olha para a Alice e fala assim, olha, uma cobra. Aí a Alice fica brava e olha para o pássaro e fala, eu não sou uma cobra não, eu sou uma menininha. Aí o pássaro vira para ela e fala, mas como assim, com esse pescoção, a cobra não tem um pescoção? Aí ela fala, bom, mas eu tô com o pescoção grande, mas eu sou uma menininha. Aí o pássaro fala, você gosta de ovos? Aí a Alice fala, gosto de ovos. Quem que come muito ovo também? A cobra. Aí o pássaro fala o seguinte, presta atenção, pessoal.
o pássaro fala o seguinte: olha, Alice, você pode não ser uma cobra, né? Você pode não achar que você é uma cobra, mas você é uma espécie de cobra. Por quê? Você tem duas características das cobras. As cobras não têm pescoço grande e comem ovos. Então, isso é uma cena que aparece no Alice no País das Maravilhas, mas que está falando de lógica, está falando de matemática. Esses enigmas aparecem o tempo todo no Alice no País das Maravilhas. Esse paradoxo do barbeiro, do mentiroso. Tem uma cena também muito interessante que aparece, né, que é uma cena muito falada, né, que a Alice ela chega numa cidade, ela encontra um gato. Vocês se lembram desse gato que aparece em Alice também? É um gato super interessante. E aí a Alice chega para esse gato e fala assim: gato, qual o caminho que eu devo tomar? Está numa bifurcação. Aí o gato olha para ela e fala assim: uai, depende muito de onde que você quer chegar. Não é isso que é? Aí a Alice fala: bom, mas eu quero qualquer lugar, tá bom. Aí o gato fala para ela: qualquer caminho que você tomar, então tá bom também. Aí a Alice fala: mas eu quero chegar a algum lugar. Aí o gato responde: bom, isso com certeza vai acontecer desde que você caminhe o suficiente. Então vocês estão entendendo que tem esses argumentos lógicos nessa literatura? Então eu falei do Lewis Carroll, falei do Jorge Perec, naqueles livros que escrevem de trás para frente, sem a letra E. E tem os livros do Borges. O Borges tem um conto, pessoal. Tem um conto que se chama A Biblioteca de Babel. A Biblioteca de Babel é uma biblioteca que tem um monte de livros e é uma biblioteca hexagonal. Eu fiz a conta de quantos livros tinha nessa biblioteca. Essa biblioteca tem mais livros do que o número de areias que existe no universo. E aí, pessoal, olha que legal essa biblioteca. Essa biblioteca tem centenas de bilhões, de trilhões, de quadrilhões de livros. Só que ela tem um problema. Essa biblioteca tem todos os livros do universo. Só que essa biblioteca, para ter todos os livros, prestem atenção o que o Borges fala. Se você pode pegar um livro dessa biblioteca, se ela tem todos os livros do universo, ela não tem um livro que tem, por exemplo, 300 páginas só com a letra A. Então você vai abrir o livro e vai ter A, vai fechar o livro. Depois você vai pegar um outro livro lá por acaso, você vai ver A, B. Depois você vai pegar todo um livro lá e vai ter o quê? A, C. Vocês concordam que vai ter... Vocês já estudaram análise combinatória, não já? Vocês concordam que esse livro vai ter todas as combinações de livro, até que vai chegar um livro, que é o meu livro, por exemplo, O Enigma do Infinito? Concordam? Uma hora você vai achar esse livro. Só que vocês concordam que esse livro achar um livro escrito com coerência, ele é muito difícil de achar, muito precioso, que você vai achar um livro com várias letras misturadas. Beleza? Essa biblioteca de Babel que o Borges fala sobre a preciosidade dela, ele conta a história dessa biblioteca, conta a história desses livros maravilhosos, desses livros que têm centenas de bilhões, de trilhões de livros, conta que algum dia você vai encontrar a Divina Comédia, conta que algum dia você vai encontrar Dom Quixote, conta que algum dia você vai encontrar o livro lá que vocês gostam de ler, o Diário do Banana, não é? Que aqui só tem banana, que eu ouvi falar, não é isso? Brincadeira, hein, pessoal? Ou os diários das meninas. Só que a maioria dos livros vão ser esses livros que não tem nada. E aí, no final desse livro, pessoal, o Borges fala o seguinte, olha que bonito que ele fala. Bastaria você trocar todos os livros dessa biblioteca por um livro somente. Um livro que contenha infinitas páginas. Vocês concordam que um livro que tem infinitas páginas tem todos os livros?
E aí, pessoal, ele cria um outro livro, um livro que se chama o Livro de Areia. O Livro de Areia, ele fala que é um livro super precioso, que as pessoas se matam para conseguir esse livro. E esse livro é o seguinte, é um livro que você abre uma página e você nunca na sua vida inteira, nem na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, você vai abrir a próxima página do livro. Sabe por quê? Porque entre uma página e outra existem infinitas páginas. Então, toda vez que você abrir o livro e tentar passar para a próxima página, o que vai acontecer? Entre uma página e outra vão ter quantas páginas? Infinitas. Esse livro se chama o Livro de Areia. É um livro que tem infinitas páginas. Então, a gente não consegue contabilizar esses livros. Vocês estão vendo que esse livro... E aí, o que o Borges ainda fala, pessoal? Ele fala que... Como que eu vou numerar as páginas desse livro? Alguém tem alguma ideia? Tá, mas aí você pega a página 1. Na hora que você... É infinito, né? Mas como que você pode enumerar essas páginas? Eu peguei a primeira página, não peguei? Na hora que eu vou pegar a segunda página, tem quantas páginas entre uma página e outra? É só não numerar? É uma boa estratégia. Esse é um conceito da matemática. Vocês já estudaram, por exemplo, os números irracionais? Os números irracionais, além deles serem infinitos, como você falou, eles são não contáveis. Você nunca vai conseguir contar os números. Vou dar um exemplo aqui de um problema muito sério também que é tratado nessa literatura. Imagina que a gente vai fazer uma corrida entre o cara mais rápido do mundo, que se chama... Vocês se lembram dele? Do Bolt? E o Usain Bolt? Um jamaicano? Que era o mais rápido do mundo? Vamos fazer uma corrida entre o Usain Bolt e uma tartaruga. E na hora que eu dei a largada da corrida entre a tartaruga e o Bolt tinha que amarrar o tênis. Então, começou a corrida, o Bolt foi lá, amarrou o tênis. E aí a tartaruga saiu na frente, não saiu? Ela deu um passo. Aí o Bolt, na hora que ele viu isso, ele andou, ele percorreu o mesmo tanto que a tartaruga percorreu. Todo mundo concorda? A tartaruga não andou um pouquinho? Vamos supor que a tartaruga andou 5 metros, enquanto o Bolt estava amarrando o sapato, beleza? Aí, na hora que o Bolt resolveu correr, ele correu 5 metros, não correu? Só que a tartaruga, ela não é lerda, mas ela está sempre andando, não está? Ela não andou 2 metros? Então ela andou 2 metros. No que ela andou 2 metros, o que aconteceu com o Bolt? O Bolt andou esses 2 metros, não andou? Só que aí, na hora que o Bolt andou 2 metros, o que aconteceu com a tartaruga? Ela não andou mais um pouquinho? Aí o Bolt fez o quê? Andou esse pouquinho. Mas na hora que o Bolt andou esse pouquinho, a tartaruga não andou mais um pouquinho? Aí o Bolt andou esse pouquinho. Aí o que aconteceu com a tartaruga? Ela andou mais um pouquinho. Então, o que está acontecendo? O Bolt vai ultrapassar a tartaruga ou não vai? Porque toda hora que ele for tentar andar um pouquinho, a tartaruga andou um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, muito pouquinho. Sabe como que chama isso, pessoal? Paradoxo do movimento. Isso é usado lá pelos filósofos. Isso o Borges trata nos livros dele, o Perec, o Lewis Carroll. Então, vocês estão entendendo dessas relações? Deixa eu pegar esse livro, por favor. Não, é só o livro. Acabou que eu nem estou passando. Então, esses enigmas todos, pessoal, eu falo nesse livro aqui, que se chama O Enigma do Infinito. Esse livro,
E esse livro tem uma parte muito legal, que eu gosto muito, porque o livro, além de falar sobre paradoxos e falar sobre enigmas, ele aparece com paradoxos e enigmas. Vou dar um exemplo para vocês. O livro começa o Enigma do Infinito. Quando você abre, você vai ver um tanto de lombadas de livro. Vocês estão vendo aqui que tem uma lombada? Aí aqui você vai ver que tem um Alice no País das Maravilhas, tem um livro do Perrec, tem um livro do Russell, tem um Dom Quixote. De repente, você tem um livro dentro do livro. Então, você pode tirar o livro daqui, não posso? Que é o próprio Enigma do Infinito. E aí começa o livro. Eu começo a contar a história do infinito. Aqui eu falo daquela biblioteca de Babel, do Borges. E aí vai passando. No final, você descobre que esse livro é um livro que está nessa biblioteca, que é um livro infinito. E aí você descobre outros livros que esse livro usou. Aí tem um livro que eu adoro, que aparece aqui no final. Oi? Esse livro aqui que aparece, o último livro que aparece aqui, é um livro bem interessante. Sabe como que ele chama esse livro? Chama Todos os Livros Já Escritos e Todos os Livros Não Escritos. Imagina que você pudesse pegar na biblioteca um livro assim, todos os livros já escritos e todos os livros não escritos. O que vocês acham? Que ia ser um livro interessante ou não? Então, pessoal, esse livro aqui explora essas questões. Bom, para continuar mais um pouquinho a minha história e para já ir finalizando, então eu fui apaixonado por esse mundo dessa mistura entre matemática e literatura, em enigmas lógicos. Então eu comecei a escrevi esse livro que trabalha com isso, escrevi um outro livro que vai ser publicado agora, estou falando os livros juvenis que eu escrevi, infantis. É um livro que se chama O Labirinto Labiríntico, em que eu falo sobre labirintos de números e labirintos de histórias. Falo também sobre o Minotauro. Alguém já ouviu falar do Minotauro, que ficava dentro de um labirinto? Esse livro também explora essas questões. E nos meus livros adultos, pessoal, eu comecei também. O meu primeiro livro, que se chama Antiterapias, é um livro que eu conto da minha história. Essa história que eu contei para vocês de querer ser escritor e de querer ser matemático e de querer trabalhar com essas coisas. Eu conto nesse meu primeiro livro. Depois eu vou contando, depois eu escrevo um livro sobre a loucura, depois eu escrevo um livro sobre o Prêmio Nobel, que vocês já ouviram falar, né? Só que sempre eu trago matemáticos para a história. Então eu sempre conto histórias de matemáticos, eu sempre conto histórias, enfim, de enigmas, né? Tem uma história que eu vou finalizar com ela para vocês verem como que é meio maluco e meio engraçado o mundo da matemática. No ano 2000, pessoal, os matemáticos mais brilhantes do mundo resolveram eleger os problemas mais importantes do mundo. E aí eles selecionaram 7 problemas e falaram assim, ó, quem resolver a gente paga $1 milhão. Tem um problema aqui que se alguém resolver também vale muito dinheiro, que eu vou contar para vocês. O problema chama conjectura de Poincaré. De Goldbach. Todo número par pode ser expresso pela soma de 2 primos. Vocês se lembram o que é o número par? 4, 6, 8, 10. O que é número primo? Vocês se lembram? Se alguém conseguir me provar que todo número par pode ser expresso pela soma de 2 primos, ganha $milhões. E aí um outro matemático tinha um problema também e ele resolveu ganhar $1 milhão desses 7 problemas. Aí ele resolveu um problema, pessoal. Imagina, ele ficou 7 anos isolado, trabalhando com um problema. E aí ele resolveu esse problema. E aí esse problema era tão difícil, pessoal, eu conto a história dele no meu livro, que esse problema era tão difícil que o pessoal dos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, ficou 1 ano
estudando a solução desse cara. No que eles estudaram 1 ano a solução desse cara, eles viram que o problema estava certo. E aí eles foram até a casa desse cara que morava na Rússia para falar com ele. Olha aqui, você ganhou $1 milhão e você ganhou o prêmio mais importante da matemática, que chama Medalha Fields. O que vocês acham que esse cara fez com esse povo? Um cara que vai na sua casa para te dar $1 milhão. Foram à casa dele para dar $1 milhão para ele. O que ele fez? Jogou esses caras fora. Falaram, sai daqui da minha casa, eu não quero falar com vocês não. 6 meses depois, esse cara voltou. Esses caras voltaram para dar o prêmio para ele, o cheque. Ele não aceitou o cheque e nem recusou o cheque. É pobre, ele mora com a mãe, ganha $50 por mês do governo, porque ele não tem emprego. Será? Ele foi considerado o maior matemático que resolveu o problema mais importante. Esse texto eu conto num livro meu que se chama Mexugá, um romance sobre a loucura. Bom, então acho que é isso que eu queria falar para vocês, mostrando como que a gente pode brincar com várias áreas do conhecimento. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser me seguir lá, é o Jax Fuchs. Obrigado, pessoal.